Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, então, como nós já ouvimos desde o comentário da celebração e das orações que vieram posteriormente, nós estamos celebrando o quarto e o último domingo do tempo do Advento, em que nós, seja de maneira individual ou de maneira comunitária, nos preparamos para bem celebrar o nascimento de Jesus. E é interessante que, dentre os tempos litúrgicos, alguns detalhes passam bem desapercebidos às pessoas que não têm conhecimento ou que não tiveram uma formação sobre isso. Por quê? 4 domingos para a celebração do Natal, essa ideia de 4 domingos não foi criada simplesmente do nada, ou para poder dizer na igreja primitiva se reuniram e não, vamos fazer esse tempo de preparação dessa forma e não da outra. Por quê? 4 domingos, nós precisamos entender que, biblicamente, nós temos uma numerologia. Numerologia bíblica aqui não tem nada a ver com superstição ou algo do gênero, mas que os números que contém nas Sagradas Escrituras têm um significado e são formas também de Deus poder se comunicar. E aí, por exemplo, eu sempre lembro isso quando aparece o número 4. Número 4 e os seus múltiplos. E aqui 4 domingos do Advento. 40 anos na caminhada no deserto de Israel, 40 dias Jesus sendo tentado no deserto. Então, o que isso significa de fato?
Quando nós temos o número 4, os seus múltiplos presentes dentro da numerologia bíblica, inserido dentro de alguma celebração ou de algum tempo, significa o quê? Significa que Deus está preparando o seu povo, Deus está se preparando as pessoas para um grande acontecimento, para algo que realmente vai mudar a vida das pessoas, que vai mudar a vida daqueles que se abrirem e entenderem o que Deus de fato quer fazer, desejou fazer ou está fazendo. E aí, além dessa preparação, é para poder dizer: olha, Deus vai falar, Deus vai agir, só espere um pouco mais de tempo. Então, 4 domingos no tempo do Advento significa, além desse tempo de preparação, a esperança, a confiança e a certeza de que Deus vai agir, de que Deus vai se manifestar. Eu falo o verbo no futuro, por quê? Porque nós devemos lembrar que a celebração eucarística e o ano litúrgico que está inserido dentro do sacramento da Eucaristia, nós atualizamos o mistério que nós celebramos. Atualizar aqui é como se Deus nos tirasse do espaço e tempo que nós estamos e nos colocasse no espaço e tempo daquele fato, daquele determinado acontecimento. Então, daqui 2 dias, porque no dia 24 nós já celebramos a missa da vigília de Natal, como é conhecida, a missa do Galo, nós para poder dizer o quê? Ao celebrar o nascimento de Jesus, é como se nós estivéssemos com José e Maria em Belém, estivéssemos com José e Maria no estábulo, estivéssemos com José e Maria e os reis magos quando viram Jesus. É como se nós estivéssemos até mesmo com os reis magos vendo a estrela anunciar que o Filho de Deus nasceu. Então, o tempo do Advento nos proporciona essa preparação, nos proporciona realmente viver de fato esses acontecimentos que mudaram não apenas a vida daqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo, mas mudou toda a história da humanidade. Mesmo aqueles que são ateus, mesmo aqueles que professam outras religiões, têm que dar o braço a torcer, porque, por exemplo, o nosso calendário foi formado e nós utilizamos o calendário a partir então do nascimento de Jesus, a partir da vinda de Jesus. O feriado que nós vamos ter daqui a alguns dias, ateus, outras religiões acabam celebrando, mas celebram a fé que nós cristãos católicos temos em Deus e na encarnação de Jesus Cristo. Fora muitos outros fatos que o mundo atual, não o mundo atual, mas um determinado grupinho que sempre faz um desserviço, colocando em xeque não apenas a nossa fé, mas o papel da igreja na história. E só um detalhe, só para que a gente entenda, por exemplo, quem aqui se formou e fez curso superior, não apenas curso superior, mas hoje em dia, até quem termina o 9º ano, o 3º ano do ensino médio,
está bem comum as celebrações da colação de grau, que é para poder dizer o término daquele tempo de estudo, onde a pessoa recebe então o canudo ali com o seu diploma. Pois bem, a beca, que é utilizada até hoje nestas celebrações, até mesmo o ateu, ele vai ter que dar o braço a torcer, que se fez colação de grau, que pelo menos uma vez na vida usou uma vestimenta que tem origem cristã, que tem origem dentro da igreja quando surgiram as universidades. Se você colocar uma beca ao lado da batina de um padre ou do lado da batina de um bispo, é praticamente igual, é praticamente similar. A beca de formatura tem sua origem nos paramentos de nós padres dentro da igreja, e a faixa que é utilizada hoje em dia, cada curso tem sua cor específica, também é inspirado no que? Nas nossas estolas. Então é uma tradição que até hoje nós vivemos, que muitos fazem, ou fingem que não sabem, ou quando convém, aí não tem importância que esse tipo de celebração, entre aspas, tenha se iniciado na igreja. E não tem como separar a humanidade que cresceu dentro de uma tradição judaico-cristã da noite para o dia. Tivemos erros no passado? Tivemos que reparar erros? Tivemos. Mas também tivemos muitos acertos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Desde salvaguardar a doutrina, desde a criação das universidades, porque a igreja sempre colocou como prioridade o conhecimento. Tivemos, como eu falei, deslizes no passado, mas a origem é essa, e também muitas outras situações que nós devemos à igreja. Gostemos ou não, concordemos ou não, mas isso não muda os fatos. E aí, celebrando então o nascimento de Jesus, só vou ficar apenas, além dessa reflexão, com aquilo que o Evangelho de hoje nos é proposto. Por quê? Nós, no dia 8 de dezembro, escutamos o Evangelho da Anunciação. E aí nós vemos o sim de Maria, e Maria ficando sabendo que Isabel estava grávida já de 6 meses. E que aí Maria foi entender que tinha algo de errado, porque 6 meses Maria de alguma forma já era para estar sabendo da gravidez de sua prima. E na época, nas missas que eu celebrei, eu deixei claro que Isabel e Zacarias, especialmente Isabel, ficou reclusa por um bom tempo da sua gestação por conta da maldita fofoca, por conta da maldita língua das pessoas, que só porque Isabel e Zacarias eram de idade avançada e até então não tinham filhos, e para um grupo para o judeu casado que não tem filhos, significa maldição de Deus por algum motivo. E ainda temos um agravante, porque Zacarias era sacerdote. E aí quando Isabel ficou grávida, vieram muitos questionamentos, até mesmo que o filho que ela carregava era fruto de adultério. Temos até mesmo algumas tradições que tivemos grupos que pensaram até mesmo em apedrejar Isabel por conta, de achar que ela tinha cometido adultério. E olha, gente, se tem algo que foi criado pelo demônio,
é o achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho não sei o que, eu acho não sei aonde. Foi criado pelo demônio porque achar não significa certeza nenhuma. Achar é tentar averiguar. Mas quando nós utilizamos a palavra eu acho isso, eu acho aquilo, nós já colocamos como certeza. E eu devo lembrar do seguinte, sabe por que eu digo que o achar foi criado pelo demônio? Porque até mesmo o demônio acha que está certo. Até mesmo o demônio acha que age da maneira correta. Até mesmo o demônio acha que Deus não é tão bom assim. Até o demônio acha que Deus não é tão justo. Então cuidado, porque achar e falar desse achar na vida dos outros é fazer um desserviço, mas a serviço do espírito do mal. E aí tem hora que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque nós achamos que é o certo. Conversava com um padre esses dias, e aí a gente conversava que tem determinados grupos que se preocupam muito mais, por exemplo, com o celibato de nós padres do que nós mesmos. As pessoas se preocupam demais com o celibato numa situação que nós não estamos nem aí de preocupação, porque todos nós padres, sem exceção, não fomos enganados. Tem gente que pensa que a gente entra no seminário, aí no seminário que a gente fica sabendo que não pode casar e aí não pode mais voltar atrás. Aí é obrigado a se ordenar. Não, exorcizemos esse tipo de pensamento porque é mentira. Desde a preparação para a entrada no seminário e durante todo o tempo de seminário, o celibato sempre ficou claro a nós. Então nenhum de nós foi enganado. Mas como pessoas que pensam que só porque elas não conseguem viver sem uma determinada atitude ou sem uma determinada ação, aí parece que todo mundo também não consegue, ou que todo mundo ali dá os seus pulos, e isso, pulo aqui, pulo de cerca, e isso aqui não é verdade. Ou conversava com um amigo padre também por esses dias, e ele falava o seguinte: nossa, teve umas 2 pessoas nesses dias, ele dizia, que vieram falar para mim que assim, padre, eu acho que o senhor deveria ser menos sério nas celebrações, enfim, porque eu acho que isso não é o ideal, eu acho que isso não é certo, enfim. Aí esse padre disse para a pessoa: tá, eu deixo de celebrar missa? Não. Você sabe que eu já celebrei missa até mesmo doente, não foi? Com altas temperaturas de febre. A pessoa disse: sim. Deixei de atender confissão nos dias que nós nos propomos, tirando, é claro, por algum motivo de doença? Não. O senhor sempre está atendendo as confissões, tá? Quando aparece um enfermo para ser visitado, o enfermo fica sem visita? Não, pode demorar alguns dias, mas a não ser que infelizmente a pessoa venha a óbito. Então, mas fora isso, ele dizia que não, visita os enfermos sim, normalmente. A mulher dizia para ele: então minha senhora, a senhora guarda esse achar, porque eu não me importo nem um pouco com ele, vou continuar levando o meu ministério com a seriedade que eu acredito que eu deva fazer, porque celebrar missa, atender confissão, a realizar a unção dos enfermos de maneira especial, é um sacramento que exige de nós respeito e seriedade e respeito ao rito que nós celebramos. Então eu falo tudo isso
porque para que a gente comece a deixar de lado eu acho aquilo, para aquilo que é certeza. E o que é interessante, e ainda esse padre tinha dito para mim, que a pessoa, ou as 2, 3 pessoas que vieram falar isso para ele, são as pessoas que dão mais trabalho na comunidade, são as pessoas que falam mal de todo mundo, são as pessoas que criam desavença, são as pessoas que ficam emburradas quando as coisas não acontecem da maneira como elas acham, são as pessoas que distratam, até mesmo as pessoas que estão ao seu lado. E aí eu dizia para esse meu amigo, mas você sabe qual que é o nome disso, né? Ele, eu sei, hipocrisia, exatamente. É cobrar dos outros aquilo que não se vive, é exigir dos outros aquilo que não se faz, aí fica muito fácil. E aí quando a gente fala que o processo de conversão pode ser comunitário, mas precisa da atitude pessoal, da seriedade pessoal, aí o padre é exigente demais, aí o padre não leva em consideração a vida das pessoas e não tem nada a ver com isso. E aí o evangelho da celebração continua dando essa reflexão, porque Maria, ao chegar em Isabel, na casa de Isabel, ela faz a saudação e Isabel fica cheia do Espírito Santo, ela e João que estava no seu ventre. E aí nós vemos o exemplo de Maria com o quê? Maria poderia muito bem ficar de braços cruzados e esperar que as pessoas a servissem, esperar aí que ela fosse paparicada por todo mundo, mas não foi isso que aconteceu. A encarnação de Jesus é o anúncio concreto da presença de Deus na nossa vida. Maria, ao ir visitar Isabel, ela já nos ensina que nós também, como cristãos, precisamos ser esse anúncio concreto de Jesus aonde nós os encontrarmos. E aí, provavelmente Maria deve ter utilizado a palavra shalom para poder cumprimentar Isabel. E por que eu falo isso? Eu já falei isso em outras reflexões, mas preciso repetir mais uma vez. Shalom, do hebraico para o português, nós traduzimos como paz. Mas só que shalom significa muito mais do que paz. Shalom vai significar consciência tranquila, vai significar que estamos fazendo a nossa parte, vai nos ensinar que não perder a estribeira, mesmo em meio às dificuldades e aos conflitos, e o principal disso tudo é desejar o melhor de Deus para as pessoas. Shalom significa que eu desejo que Deus cuide daquela pessoa, que coisas boas e bênçãos aconteçam em primeiro lugar na vida daquela pessoa, antes mesmo de nós, desejar o melhor de Deus. E foi isso que Maria fez, por isso que Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Porque Maria, nessa visita, já começa a mostrar o ensinamento de Jesus, que ele viria a ensinar enquanto estava no nosso meio. E aí vem a questão, você e eu conseguimos também desejar shalom para as pessoas, desejar o melhor de Deus, que o melhor de Deus aconteça em primeiro, que a pessoa seja abençoada, enfim. E quando eu falo shalom aqui, não é apenas para as pessoas que nós temos afinidade, mas aquelas, porque isso é ensinamento bíblico, mas também aqueles que são nossos inimigos, também aqueles que fizeram algo contra nós.
É esse o ensinamento de Jesus e esse o ensinamento do Evangelho. Desejar o melhor de Deus, até mesmo para aqueles que nós temos mágoa, ressentimento, ou que algum dia nós chegamos a odiar. Ah, padre, eu não concordo com isso, eu não concordo com o que Jesus fez. Aí eu falo, paciência. Aí isso você vai ter que conversar diretamente com Jesus e não é comigo. Mas cuidado, aquele que não perdoa, aquele que odeia e aquele que não consegue desejar shalom para até mesmo as pessoas que nos prejudicaram, podem estar criando uma barreira, um obstáculo muito grande para que após essa vida possa ser acolhido por Deus na eternidade. Porque uma coisa é ter dificuldade, batalhar para poder chegar a isso. Outra coisa é a pessoa dizer, não quero, não vou e não concordo. Se age dessa forma, não está fazendo a vontade de Deus, está indo totalmente o caminho contrário ao que Deus disse. Há umas semanas atrás nós escutamos nas leituras, quem faz a vontade de Deus vai ser acolhido por Ele na eternidade. Quem não faz, nós bem sabemos aonde nós podemos ir, poder viver a eternidade longe de Deus, só pela birra do coração, só pelo orgulho, pela prepotência e não dar o braço a torcer. Então cuidado, que nesta Eucaristia, nos aproximando da celebração do nascimento de Jesus, que daqui a alguns dias o nosso Feliz Natal às pessoas possa ser esse shalom que nós desejamos ao nosso semelhante ou até mesmo aquelas pessoas que nós temos determinada dificuldade. Só assim, de fato, nós vamos ter Deus dentro de nós e vamos fazer valer a vida, os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer valer os ensinamentos de Jesus enquanto esteve em nosso meio, nos mostrou o caminho a seguir e nos deu o exemplo. Nós precisamos aprender, parar de reclamar demais para poder agir de fato como cristãos e de acordo com a fé que nós professamos a Deus.